Hoje nós vamos ver o monte da tentação, porque a gente já viu que decidiu por Cristo. E agora vai vir a tentação para provar se realmente é uma decisão na nossa vida. Então é uma sequência. A gente decide por Cristo, aí vem a tentação para tentar nos tirar da presença do Senhor, e aí nos coloca à prova se nós estamos em cima do muro ou se realmente passamos pelo Monte Carmelo e decidimos por Cristo de verdade. Então vamos lá. Lição 9, Monte Quarantania, né? Vamos aportuguesar o negócio, né? Eu provavelmente vou ficar falando quarantania, né? Porque não tem o acento. Então, pelo fato de não ter o acento no A, então eu vou falar quarantania. Se tivesse o acento, eu ia falar quarantânia. Não tem, então vou falar quarantania mesmo. O monte da tentação. E diz assim na nossa passagem bíblica: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4, do 1 ao 11. E em 1 Coríntios 10, 13b diz: Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, já te agradecemos por essa manhã na sua presença. Já te agradecemos, ó Deus, por estar aqui aprendendo mais da tua palavra. Somos gratos por esse privilégio. Ensina-nos, ó Deus, conduza nossos passos, abre a nossa mente para nos orientar. Senhor, queremos te obedecer. E para te obedecer, precisamos aprender o que o Senhor quer nas nossas vidas. Então, ensina-nos, instrui, capacita-nos e que possamos crescer cada vez mais espiritualmente e diante da sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui que Jesus estava nesse monte para ser tentado. Por isso o monte da tentação. E nós temos que observar que é algo que está escrito, né? Quando a gente lê algo, é diferente de viver aquela situação. Então, Jesus estava com fome, Jesus estava sozinho, Jesus estava num lugar
aonde não tinha nada nem ninguém. Ele estava num deserto, ele estava num lugar vazio, só tinha ele e Satanás. Então, olha o grau dessa tentação, porque lendo assim, parece que foi muito fácil. Jesus tirou de letra, foi papum. Não, mas não foi bem assim. Nós estamos lendo o relatório de algo, mas viver a tentação é que é o dificultoso. Estar no momento do acontecimento é que traz o árduo do que foi, o difícil que foi, até porque Jesus estava como homem, então ele estava sentindo como eu e você. E aí a gente eleva essa tentação a um grau, um patamar muito maior, porque lendo é muito fácil, mas estando ali com aquela única coisa que estava presente no momento, Satanás, o tentador, querendo tirar toda aquela comunhão de Jesus com o Pai. E é isso que ele faz nos dias de hoje. Ele está tentando tirar a sua comunhão com o Pai. Vamos lá. O que é tentação? Aí diz aqui, né, que esse monte da região de Jericó, ele foi denominado depois com o termo latim para quarentena, face aos 40 dias que Jesus permaneceu ali. Então, ao final deles, ele foi tentado por Satanás. O objetivo do diabo, que ele também é chamado de tentador, está lá em 1 Tessalonicenses 3:5, esse termo usado para Satanás. O objetivo dele foi frustrado, porque Jesus não cedeu às tentações, então ele não pecou. Ou seja, quando a gente cede à tentação, a gente já peca. E é isso que nós vamos ver no decorrer da lição. Isso, né, esse evento nos leva a muitas reflexões, muitos questionamentos, e uma das perguntas que está aqui é assim: afinal, o que são as tentações? A gente se pergunta, o que é a tentação? E principalmente quem não conhece a Cristo, né, tem esse questionamento. Afinal de contas, o que é tentação? E aí nós vamos explicar e vamos aprender hoje. Tentação, né, são os pensamentos que invadem a mente humana, visando seduzi-la à prática do que contraria a vontade de Deus para a humanidade. Então, tentação é aquilo que vem na nossa mente para fazer a gente contrariar a vontade de Deus. Tentação é fazer você desobedecer a Deus, você andar errado diante de Deus. Deus quer algo para você e a tentação quer o contrário daquilo. Então, tentação é aquilo que vem na nossa mente para nos seduzir e fazer com que a gente esteja o contrário de Deus, o contrário do que Deus quer para a nossa vida. Então, tentação é isso. Tudo que vier na nossa mente para fazer a gente pecar contra Deus, para fazer a gente errar, isso é tentação. Agora você já sabe o que é tentação. A tentação, ela não constitui em pecado. Vamos lá, a tentação não é pecado. Ela ainda não é pecado. Ela está apenas entrando na sua mente para te seduzir e fazer você pecar. Tentação ainda não é pecado. Desde que esse pensamento não seja alimentado e o ato não seja consumado. Muito bem. Tentação não é pecado, mas ela quer que você peque. E vai se tornar pecado se você alimentar isso na sua mente. E se você fizer aquilo que a tentação está te induzindo a fazer. Então, ser tentado, você não está em pecado. Você entra em pecado quando você permite que a tentação te domine. Todos nós somos tentados. A nossa mente, a todo tempo, entra coisas para que a gente erre. Porém, a gente tem que evitar, impedir
que a tentação nos domine. Ela quer que a gente erre. E aí, quando a gente aceita a tentação e faz aquela tentação, atua, né? Permite com que aquilo entre no nosso coração, nas nossas atitudes, aí sim, agora já está em pecado. Quando foi tentado não era pecado, mas permitiu que ela entrasse na sua mente e te dominasse para você fazer aquela tentação, consumar aquela tentação, aí sim virou pecado. Então você já não está mais sendo tentado, você está em prática de pecado. Continuando, a tentação ela surge oferecendo alguma vantagem, seja por sugestão espiritual direta ou indireta, atiçando nossa inclinação natural ao erro, a chamada concupiscência, indo ao encontro dos nossos desejos e necessidades, apresentando-se como oportunidade que os olhos naturais não podem ser desperdiçada. Ou seja, a tentação, ela vai vir com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente queria, com aquilo que a gente almeja, né? A carne, né? A nossa carne. Jamais a tentação vai ser com algo que a gente não gosta. Alguém aqui gosta de comida chinesa? Só o Wagner. Eu também não gosto. Eu imaginei que mais pessoas fossem gostar. Eu não gosto de comida chinesa, japonesa, coreana, seja o que for. Os peixinhos cru, não gosto. Então, eu vou sofrer tentação com comida chinesa? Não. Bota uma travessa de pudim na minha frente. Aí, gente, aí já era. Aí é o tentador direto. Então, a tentação é isso. A tentação, ela não vai vir na minha mente. Come sushi. Você tem que comer, nem sei os nomes dos troços. Você tem que comer japonês, chinês. Não, isso não vai ser tentação para mim. Pode botar uma mesa de comida chinesa para mim que, vou passar direto e a barriga nem vai roncar. Agora, bota para ver, pudim, mousse, manjar, eita, aí vou tremer até os fios de cabelo. Porque a tentação, ela vem com aquilo que você quer, com aquilo que a sua carne é inclinada a errar. Então você não vai ser tentado por algo que para você é indiferente. Você vai ser tentado por aquilo que a sua carne está inclinada a errar, aquilo que a sua carne quer cometer e não pode, aquele erro que o seu desejo tem vontade de errar, é ali que vai entrar a tentação. Ela não vai trazer carne vermelha para quem é vegetariano. Agora, para quem adora uma suculenta, uma carnezinha sangrenta, aí sim. E tentação é isso aí. Porque ela vai apresentar como uma oportunidade aos olhos naturais que não pode ser desperdiçada. Aí os olhos naturais, que são os olhos da carne, os olhos naturais não estão vendo com os olhos espirituais. São os olhos da carne. Eles vão olhar aquela oportunidade. Aí começa aquele negócio assim. Mas ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Aí começa. Aí pronto. Aí a tentação já dominou e você já vai entrar em pecado. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque ela vai vir trazendo sempre uma sugestão de oportunidade boa. Ela vai atiçar o nosso desejo para nos derrubar. E aí vamos lá. Para evitar que a gente caia em tentação, que a tentação encontre terreno na nossa mente, como que a gente tem que fazer? Seguir a orientação de Jesus, como diz em Mateus 26, 41a, que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação.
Qual é o segredo? Vigiar e orar. Não tem outro método. Não tem, mas vou mudar de país. Vai ter tentação lá. Vou mudar de bairro. Vai ter tentação lá. Vou mudar de igreja. Vai ter tentação lá, gente, porque tentação é tudo. Tentação de querer falar mal do irmão, tentação de querer passar por cima de alguma coisa, tentação de fingir que não viu, de que não falou, tem tentação para tudo. Tudo é tentação. Já vimos que tentação é tudo aquilo que quer invadir sua mente para te fazer errar. Então, você não erra só se você for casado e tiver em adultério. Não, você erra solteiro também, porque erro é erro. Erro, se você comer demais também é um erro. Enfim, tentação é isso. Então, a gente não tem que pensar que se mudando vai parar a tentação ou que trocando vai... Não. Vigiando e orando para não cair em tentação. Porque quando a gente vigia e ora, a gente se aproxima de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe de Satanás, mais forte para ser bloqueado por tentações. Ela vai vir, mas você vai ter toda a arma e toda a chave para vencê-la. Porque você está ligadinho com Deus. Vigiando e orando, a gente se mantém firme para resistir à tentação. E aí diz assim, o termo grego eiserchomai, né? Deus queira que seja isso. Eiserchomai significa vir de fora para dentro, como uma comida. Por isso, algumas traduções optam por entrar em tentação. Mas o sentido é deixar que entre, como se um alimento nos fosse oferecido, mas o recusássemos. Assim é a tentação, o sentido da tentação. Se a gente não aceitar a tentação, a gente não cai em tentação. Então esse é o termo, é de fora para dentro. Como eu falei da comida, se me oferecer sushi, eu não vou cair em tentação e não vou comer. Isso ali foi um exemplo, porque eu não vou querer comer sushi. Então a tentação é isso, é você permitir que ela entre. Ela vai bater na sua porta, mas se você não vigiar e orar, você abre e deixa ela fazer morada. E isso é o que está falando aqui. O sentido da tentação é não aceitar que ela entre. Você não pode aceitar a tentação. E assim você não cai em tentação. Aí no tópico 2 diz, o Monte Quarantania nos apresenta 3 áreas comuns da tentação. Essas 3 áreas são, nas 3 áreas, as necessidades básicas, desejo de autoafirmação e agir inconsequentemente. Esses 3 exemplos de tentação foram os que foram feitos para Jesus lá no monte. E é isso que nós vamos ver. São áreas comuns na nossa vida. Autoafirmação, as nossas necessidades básicas e agir inconsequentemente, agir sem pensar. Continuando, aí diz aqui, né, que Jesus foi batizado, foi levado pelo Espírito para ele poder estar num período de preparação antes de iniciar o ministério terreno. E aí o diabo apareceu e lhe fez algumas propostas tentadoras, como nós já vimos. Esse era o momento, né, de Jesus agir, né, corrigir a atitude de Adão e aí sair vitorioso diante das propostas de Satanás. Ou seja, todo mundo sabe que Jesus veio para nos libertar, né, para nos purificar dos nossos pecados. Ele veio para corrigir o que Adão fez, que nós sabemos que tudo começou lá no erro de Adão e Eva. E Jesus veio para poder corrigir esse erro e assim nós termos oportunidade de estar
com Deus, de ser perdoado e estar com Deus, porque a partir disso nós já estaríamos condenados, mas Jesus veio para mudar essa situação, essa história. Então Jesus estava com essa missão e Satanás queria tirar isso da gente. Por quê? Era para que a gente não tivesse oportunidade de estar com Deus. É para que a gente não pudesse hoje estar perdoado e poder ter a chance de viver na eternidade com Deus. Esse é o intuito de Satanás. E ele foi tentar Jesus para fazer isso. Por quê? Derrubando Jesus, nós não teríamos a oportunidade do perdão. Tirando a comunhão de Jesus com Deus, nós estaríamos destinados ao inferno, porque não haveria salvação para nós. Esse era o intuito de Satanás e por isso ele tentou Jesus. Continuando. Como humano, Jesus precisava passar por isso. Por que ele precisava? Para sentir o que nós sentimos, para que pudesse ter nele a ajuda de alguém que nos entende. Para que pudesse ter nele a ajuda de alguém que nos entende e que suportou o que nós passamos e venceu. Para tornar-se o nosso mediador. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Nosso intercessor. Romanos 8,34. E advogado. 1 João 2,1. E que conhece aquilo que passamos. Então, Jesus teve que vir como humano para que ele pudesse saber o que você passa ao ser tentado. Para que ele pudesse sentir assim como você sente. Por quê? Se ele estivesse apenas como Deus, ele é Deus, é soberano, pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Então todo mundo ia falar, assim é fácil, né? Como muitos dizem, quem tem dinheiro consegue mais coisa porque pode comprar. Muitas pessoas veem facilidade. Realmente, o dinheiro facilita muita coisa, mas não compra tudo. E isso é uma outra situação. Mas as pessoas são muito questionadoras. Elas gostam de argumentar muito, de questionar tudo. E existiria isso. Jesus era Deus. Como é que ele sabe o que eu estou sentindo? Mas não. Jesus se tornou homem para saber o que você está sentindo. Ele se tornou humano para sangrar como você sangra. Para chorar como você chora. Para sofrer como você sofre. Ele veio passar por você aquilo que você passa. E aí sim, você consegue ter percepção de que um grande Deus e único Deus se tornou como você para te ajudar. Para te fazer vencedor. Para falar para você, não filho, calma, eu passei por isso e venci, então você vai vencer. E isso nos traz refrigério. Isso nos traz alívio. Por quê? Porque assim como Jesus venceu, você também vai vencer. É só resistir, vigiar. E aí, por causa dele ter vindo como homem, né, humano, sentiu o que você sente, as dores que você sente, a perseguição. Olha só, você é perseguido, você é maltratado, as pessoas querem ver seu mal, mas também tem muitas pessoas querendo ver o seu bem. Então, olha para a coisa boa, esquece a coisa ruim. Mas Jesus também foi perseguido, foi traído, foi cuspido, beijaram ele falsamente. Tudo que você passa, Jesus passou para mostrar para você que tem jeito. Tem jeito para coisa. E o jeito é Deus. Então não larga ele não, hein? Larga ele não. Vamos lá. Então ele foi tentado nessas 3 áreas que eu falei. Primeira área, as necessidades básicas. A primeira tentação dele foi na necessidade básica para alguém se sustentar, o alimento. Gente, já ficou com fome e tentou estudar? Não dá, gente. Não dá, porque a barriga fala mais alto que a mente.
Quando eu estava fazendo curso normal, né, o magistério, para ser professora, aí tinha uma professora que ela falava assim: gente, o aluno precisa comer, senão ele não aprende. Por isso tem que ter a pausa do lanchinho da manhã, a pausa da refeição para o almoço. Tem que ter, porque quando a barriga está vazia, a mente não pensa direito. E é isso, Jesus estava com a barriga vazia, 40 dias e 40 noites. Eu fico algumas horas e já bate desespero. Ai, Senhor. Então, a gente vê que o diabo atacou ele ali, nessa necessidade básica do alimento, dele estar com fome, dele estar precisando nutrir o corpo. E aí, Jesus podia transformar facilmente pedras em pães, mas ele optou em sofrer como nós sofreríamos. Porque a gente não pode transformar pedra em pão. Quem aqui já transformou pedra em pão? Não, né? Ficou com fome. Ou tu come a pedra, ou tu fica com fome. Jesus poderia transformar a pedra em pão. Mas para hoje a gente está vendo que a gente não transforma a pedra em pão. Então a gente fica com fome, resiste à tentação, resiste à vontade de comer a pedra. Ele nos mostrou isso. Mesmo debilitado fisicamente, o corpo dele precisava ser saciado. Essa tentação, Jesus respondeu que o ser humano não vive apenas de pão, mas da palavra do Senhor. O nosso corpo precisa ser nutrido, sim, mas se a nossa alma não for alimentada, não adianta o corpo de pé. Foi isso que Jesus quis mostrar para a gente. O nosso espírito não pode estar fraco, por mais que o corpo esteja fraco, por mais que o corpo esteja debilitado. Se a nossa alma, se o nosso espírito estiver forte, a gente consegue vencer a pedra que não virou pão. O importante para a nossa vida, primeiro, é a nossa vida espiritual. Nossa intimidade, nosso contato direto com Deus. O corpo vai ser saciado, mas primeiro, o que vai trazer realmente relevância na nossa vida é a nossa saciedade espiritual. Então ele mostrou que era mais importante, e ainda hoje o diabo usa essa mesma artimanha nas nossas vidas, quando ele deseja convencer os cristãos de que ter abundância, fartura ou prosperidade material é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. Mas, na verdade, são assuntos secundários. O que são assuntos secundários? Que vem em segundo lugar. Secundário é segundo lugar, que vem depois, não é prioridade. Isso é assunto secundário diante da busca de Deus e da sua vontade. E diz em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso, prioridade é nossa vida espiritual. O resto Deus cuida. Ele transforma a pedra em pão para você ser saciado. Por quê? Porque ele vê que na nossa vida ele é prioridade. E Satanás tem enganado os cristãos de que é necessário buscar pelo bem material. Satanás engana os cristãos dizendo que é muito mais importante ter abundância e fartura. Aí o que acontece muitas das vezes? O cristão começa a não ter tempo para Deus porque ele está buscando abundância e fartura. Aí ele tem que trabalhar mais do que o corpo aguenta. Por quê? Porque ele precisa ter muitos bens materiais. Isso é engano de Satanás. Porque se você está deixando sua vida espiritual para buscar outra coisa, você já está pecando. Você já está errando a partir do momento que Deus passou a ser um assunto secundário na sua vida. E Satanás faz isso com os cristãos nos dias de hoje.
E aí nós vemos muitos cristãos atarefados demais sem tempo para Deus, não conseguem ler a Bíblia porque eles precisam trabalhar em 3 empregos para fechar as contas. Aí não tem tempo de ir para a igreja, estar em comunhão com Deus e com os irmãos, porque ele precisa buscar essas prosperidades materiais, porque ele tem 4 casas de praia lá em Orlando, lá não sei aonde, então ele precisa pagar essa boa vida que ele quer levar. E ele está esquecendo que o espírito dele não está sendo nutrido. Se Jesus não tivesse passado os 40 dias e 40 noites se preparando espiritualmente, porque nós vimos que ele se preparou. Ele estava 40 dias e 40 noites em preparo espiritual. Ou seja, ele estava pronto para ser tentado. Ele estava pronto, o corpo debilitado, cheio de fome, precisando ser nutrido, provavelmente fraqueza. Imagina você ficar sem comer num deserto, no sol. Ele estava fraco, o corpo dele estava fraco, debilitado, sem nutrição, porém o espírito estava forte. Se o seu espírito com Deus, se a sua vida com Deus está forte, o seu corpo vai aguentar, porque quem vai te manter de pé na hora X, na hora H, vai ser a sua espiritualidade forte. Então fica forte, desanima não. Não olhe para o que o mundo está pregando para a nossa vida, porque o mundo está pregando isso nos dias de hoje, que a gente tem que ter, que a gente tem que possuir, a gente tem que conquistar, porque se você não tem carro, você é um ferrado, se você não tem casa de praia, você é ferrado. Não, a sua vida com Deus está certinha, então você tem muito mais do que muitos bilionários aí. Amém, igreja? Eita glória, isso aí. Segunda área da tentação, o desejo de autoafirmação. Autoafirmação é você se afirmar, é você afirmar você mesmo. Esse é o cara, hein? Poder, fama, dinheiro, governos. Lá em Lucas nós vimos o diabo oferecendo a Jesus o domínio sobre os reinos do mundo. Ó, quanta coisa! E aí a gente vê aqui que Jesus não contestou aquelas palavras de que o diabo possuía autoridade sobre este mundo, pois confirme, reafirmou posteriormente: Satanás é o príncipe deste mundo caído. Lá em João 16:11 diz: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mesmo Satanás não sendo dono do mundo, ele não é dono do mundo, nem dono das pessoas. Porém, ele tem essa autoridade para fazer esse engano, né? Para trazer esse poder, trazer essa fama, trazer o dinheiro, governo. Ele tem esse poder. Deus é dono do mundo e dono das pessoas, mas todos aqueles que cedem ao diabo, o diabo dá essas conquistas para dar aquela falsa ilusão de que você está bem. E aí diz assim em Salmos 24:1: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, pertence ao Senhor, pertence. O negócio todo aqui é que o diabo é príncipe desse mundo caído. Então, ele está fazendo toda essa arruaça na humanidade, porque ele é o príncipe desse mundo caído. Então, por isso a gente tem que vigiar, tem que tomar cuidado. Às vezes tem crente que não sabe que voz está ouvindo. Às vezes está ouvindo Satanás achando que é Deus. Satanás tem influência no mundo.
desde que a humanidade sucumbiu à sua tentação. E continua influente, recebendo glória, honra e autoridade dos que cedem às suas propostas tentadoras. Viu só? Dos que cedem às suas propostas tentadoras, mesmo aqueles que se dizem cristãos. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado de Senhor, de ser exaltado, é uma coisa que fascina os homens. Assim como ele sabia que derrubaria Adão se o convencesse que poderia ser como Deus, ele prepotentemente tentou Jesus dizendo: se você me adorar. E aí lá em Gênesis ele falou assim para Adão. Ele disse assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Adão caiu porque ele queria ser como Deus. Adão caiu porque ele se deixou corromper por esse desejo de ser exaltado, por esse desejo de ser grande, de ser chamado Senhor, de ter essa autoridade. E é isso que corrompe muitos cristãos. Até os que se dizem cristãos, quando se deixam corromper por essa autoafirmação: eu sou, eu posso, eu sou o cara, eu sou a cara. Isso aí foi brincadeira. Essa autoafirmação, quando o cristão, aquele que se diz cristão, tem essa autoafirmação, se deixa levar por esse desejo de ser grande, reconhecido, exaltado, aplaudido, ele já está fora de Deus há muito tempo. Assim como Adão. Ele já caiu há muito tempo. A tentação chegou e ele permitiu que ela fizesse morada. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, ele leva a pessoa até o ponto mais alto, lá no topo do nosso monte da quarantania. E aí pode ser na nossa família, no nosso meio social ou até mesmo no púlpito, um local para ser visto, para ser notado. O diabo faz isso. Ele eleva a pessoa, ele levanta a pessoa, ele coloca a pessoa lá no alto para que ela possa ser vista, para que ela possa ser notada, para que ela possa ser glorificada. Mas isso é porque ela já está caída. Jesus não se dobrou aos apelos de Satanás. Então, não ceda ao desejo de se autoafirmar e assim negar a glória de Deus. Não permita que o diabo te engane e você queira essa autoafirmação. Porque quando você se autoafirma, você nega a glória de Deus. Porque a glória passa a ser sua. Ó, quantas coisas a gente faz que a gente não conseguiria, porque Deus fez por nós. Aí a gente reconhece que não somos nós, é Deus. Quando a gente começa a se autoafirmar, a gente passa a falar: eu fiz porque eu estudei. Eu faço porque eu fiz concurso. Eu faço porque eu aprendi no Google. Eu assisti muito vídeo no YouTube, por isso que eu sei. Aí a gente começa a tirar a glória de Deus, coloca a glória pra gente e o diabo impera e reina ali, ó. E fica só rindo da nossa cara, porque ele já sabe que a gente está tão distante de Deus, que a gente já está tão corrompido, que ele, na cabeça dele, ele já fez morada e Deus não tem mais vez. Então a segunda área foi essa, a autoafirmação, o desejo de querer ser grande, de querer ter a glória para si. E na terceira tentação, a terceira área foi o agir
inconsequentemente. Satanás sugeriu que Jesus se jogasse do topo do templo. E diante desse ato desnecessário e inconsequente, ele ordenasse os anjos que o salvassem. Nossos atos têm consequências. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Está lá em Gálatas 6:7. Muitos se lançam a uma vida de pecado, sem temor, sem receio sobre as consequências dos seus atos, crendo que, por frequentarem os cultos e integrarem ministérios da igreja, serão amparados antes de caírem ao chão. Olha só que interessante, como tem cristão escondido no templo, achando que porque está todo domingo na igreja, toda a ceia, todo o evangelismo, ele está bem. Só que por trás das portas do templo, ele está completamente corrompido. Ele se lançou a uma vida de pecado. Ele está completamente enganado por Satanás, dominado por Satanás, e está achando que seu ritual de culto está valendo a pena. E é isso que a lição está nos trazendo nessa manhã, é para se atentar a isso. Porque a nossa vida cristã, ela precisa ter uma conduta em qualquer lugar. A nossa vida precisa ser correta em toda situação. A gente precisa semear o bem para colher o bem. A gente precisa semear uma vida espiritual para colher uma vida eterna. A gente precisa semear uma intimidade com Deus para colher todos os benefícios de Deus. Não dá para a gente ficar escondido no culto e fazendo arruaça lá fora. Quantos não saem da igreja num culto à noite e vão para um baile? Existe baile ainda? Existe, né, gente? Prenderam um monte de lança-perfume aí, né? Eu não vejo televisão, só vi ontem porque eu estava no salão. Aí prenderam um monte de lança-perfume que ia ser vendido no baile, então é porque tem baile ainda. Aí o crente já foi lá, deu o seu culto a Deus, sai e vai direto para o baile porque os amigos estão lá, os amigos estão chamando. Ou então ele sai, vai lá para a roda dos escarnecedores e fica lá na roda dos escarnecedores. Ou então ele está na roda dos escarnecedores, sai da roda e vai lá para o culto, para prestar o seu culto vago, vazio, em vão a Deus. É isso que a lição está nos trazendo, esse agir inconsequentemente. Não, mas eu sou crente, eu vou dar uma errada aqui porque ninguém está vendo. Ah, mas ninguém está sabendo. Ah, está sim. A principal pessoa está sabendo, que é Deus, é aquele que vai te julgar. Não importa se toda a cidade sabe, quem vai te julgar é Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não é assim. A pessoa que pecar, essa morrerá. Está dizendo em Ezequiel 18:20. A pessoa que pecar, essa morrerá. Somos salvos pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos. Não estamos salvos porque frequentamos igreja. Não estamos tendo misericórdia porque a gente chega no ar livre antes de todo mundo. Não, nós somos salvos pela graça de Deus e pela misericórdia dele, nós não somos consumidos. A nossa parte é andar corretamente. A parte de Deus ele fez. Agora a nossa parte é andar corretamente. Se a gente não andar direito, não adianta. Pode passar a vida inteira frequentando igreja. Tem muita gente que frequenta igreja, mas não é igreja.
Tem muita gente que está no meio de cristão, mas não é cristão. Tem muita gente que fala sobre Deus, conhece muito a palavra de Deus, mas não tem nada de Deus na vida dessa pessoa. E a gente precisa ter esse cuidado. Porque nem que você frequente a igreja, nem que faça parte da liderança ou de um ministério, nem que esteja no pináculo do templo, tema ao Senhor e entenda que os seus atos têm consequência. O diabo usou o texto das Escrituras para usar fora dos contextos. Ele pegou o texto fora de contexto e lançou sobre Jesus. Ele procura destruir a palavra, enganando os que não se alimentam dela. Quem não conhece a palavra vai ouvir Satanás usando ali, fora de contexto. Mas aí não conhece a palavra, vai fazer o quê? É a palavra de Deus, então eu vou. É a palavra de Deus, então. Aí você é enganado. Porque Satanás conhece a palavra de Deus. Só que ele usa ela fora de contexto, porque ele quer destruir a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus, vai comer da palavra de Satanás. Jesus respondeu nas 3 ocasiões com a mesma frase: está escrito. Então, temos que ler a Bíblia, temos que ouvir pregação, estudar com afinco e praticar diariamente, usando com fé a palavra, que o diabo não irá nos seduzir com as suas tentadoras propostas. Coma a palavra, se alimente da palavra, leia a palavra, esteja sempre aprendendo a palavra, porque aí, quando o diabo falar contigo, você retruca ele e fala: mas está escrito. E aí, ele vai bater em retirada. 3. O Monte Quarantania nos faz perguntar: por que Deus permite que sejamos tentados? Gente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós somos cristãos, nós somos servos, nós estamos nos dedicando, nós estamos trabalhando na obra do Senhor, nós estamos fazendo o nosso melhor para Deus. E aí vem essa pergunta: por que Deus permite que sejamos tentados? Quem nunca perguntou isso? Quem nunca parou para pensar: poxa, por que Deus permitiu que eu fosse tentado? E aí você vai ver na manhã de hoje essa resposta. E aí eu estudando a lição, dessa vez eu tive mais telespectadores. Geralmente é perereca, né? Mosquito, grilo. Aí dessa vez foi meu filho, o Alexandre, que ficou lá, tadinho, não entendia nada. E eu ficava assim: filho, repete com a mamãe, Deus é bom. Aí agora ele até repete, toda hora está falando. O diabo é que é mau. E é isso que nós vamos ver. Deus, ele é sempre bom. Quem é ruim é o diabo. Então não fique imaginando: poxa, Deus é tão ruim que me permite ser tentado. Não, Deus é bom. Repete comigo: Deus é bom. O diabo é que é ruim. É o diabo que é ruim. E aí vamos lá, vamos ver por que Deus permite você ser tentado. Diz assim, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, 13, 14. Então você já viu que Deus, ele não tenta ninguém. E a pessoa que permite
que o pecado chegue, que permite a tentação chegar, essa que comete pecado. Todos nós somos tentados, e até o próprio Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado, a fim de ser tentado. Isso está lá em Mateus 4:1. Deus, ele não tenta ninguém, ele permite que a gente seja tentado. Ele não tenta, ele permite que a gente seja tentado, a fim de que provasse a nossa fé consiste em uma crença doutrinária ou em um modo de vida de quem segue verdadeiramente ao Senhor. Pronto! Deus, ele permite que você seja tentado para que você prove para ele se você é um verdadeiro cristão ou se você é apenas número no meio da multidão. É isso. E, gente, isso é perfeito. Quem aqui não, tem gente que não prova, mas para você saber se a roupa dá em você, você não precisa provar? Precisa. Para você saber se a comida está boa de sal, você não precisa provar? Precisa. Para saber se o calçado cabe, você não precisa provar? Precisa. Para você saber se o desinfetante é cheiroso, você não precisa, não prova, mas cheira. Você não precisa primeiro ter o contato ali com a narina, saber, gostei desse cheiro, vou levar. Quem já comprou desinfetante com cheiro de sabonete de cachorro? Gente, tem uns desinfetantes que tem cheiro de sabonete de cachorro, parece que tu acabou de dar banho no cachorro. Você precisa provar tudo na sua vida, ou pelo menos boa parte das coisas. Então, por que a sua fé não vai ser provada? Por que você prova a roupa para comprar, mas não pode provar para Deus que você é crente mesmo? Por que você prova a comida para saber se já está bom o tempero e você não vai provar para Deus que você não está só frequentando igreja, mas que você tem uma fé alicerçada nele? É necessário a prova. E é por isso que Deus permite que você seja tentado. Ele não te tenta. Quem tenta é Satanás. Por isso que o diabo é que é ruim. Deus é bom. Satanás te tenta. Deus apenas permite. Como que ele vai te levar para o céu se ele não sabe se você é crente mesmo? Até sabe, né? Foi uma forma de falar. Suponhamos que você seja uma roupa. Deus, para te comprar, ele precisa saber se você serve. Deus, para te levar para o céu, você precisa servir. Você precisa valer a pena. Para ele te levar para o céu, ficar lá com ele a eternidade? Ele vai levar joio para a eternidade, para ficar do lado dele? É claro que não, ele precisa levar trigo. E você só vai mostrar se você é trigo quando você é tentado e você passa pela tentação e prova para Deus que você tem fé o bastante nele. E é por isso. Ele quer provar se a nossa fé é apenas uma crença doutrinária. Porque eu vou sempre para a igreja, porque eu sei cantar louvor, porque eu sei ler a Bíblia, porque eu sei falar de Deus. É só uma crença doutrinária ou a sua fé é um modo de vida? Você segue verdadeiramente o Senhor? A sua vida transpira fé. Você está ali firme em Deus. Satanás nos tenta ao alimentar o nosso próprio desejo errado, a nossa cobiça, porque ela é atraente e sedutora. Ele nos tenta no nosso desejo errado. E, desse modo, confrontados entre sermos fiéis a Deus ou desobedecermos, a tentação ela ainda traz resultado, o fruto espiritual da nossa decisão. Mesmo, você está sendo tentado,
por uma coisa que é o seu desejo errado, e essa tentação ela ainda traz resultado espiritual da nossa decisão, que é quando a derrotamos, não deixando que ela entre e conquiste espaço na nossa mente, ela acaba, mesmo não sendo intenção de Satanás, aperfeiçoando o nosso caráter e reforçando em nós a capacidade de vencer o mal. Então, olha só, a tentação na sua vida é para provar a sua fé para Deus. Que tipo de crente você é? E aí, quando vem a tentação, ela ainda serve para mostrar a sua espiritualidade, mostrar o fruto do crente que você é. Por quê? Porque se você vence a tentação, você mostra para Deus que você é um crente verdadeiro, e isso ainda reforça o seu caráter, aperfeiçoa o seu caráter e reforça essa sua força de vencer o mal. Então o diabo, ele usa aquela coisa errada da nossa carne para fazer a gente cair, para nos derrubar. Mas ele acaba nos ajudando a ser melhor. Por quê? Porque ele quer o nosso mal, mas a gente está vigiando e está orando. A gente está com intimidade com Deus. A gente vence a tentação, o diabo sai perdendo e a gente sai ganhando. E aquilo que foi usado contra nós para nos fazer cair, nos faz forte. Prova para Deus que a gente está no caminho certo. Prova para Deus que a gente tem fé nele. Prova para Deus que a gente é um verdadeiro cristão. E ainda aperfeiçoa nosso caráter e nos reforça essa capacidade de vencer o mal. Quando você resiste à tentação, você recebe um certificado de que você tem força para vencer o mal. Quando você resiste à tentação, você recebe um certificado de que a sua fé foi provada e aprovada por Deus. Então, resista à tentação. Agora você já sabe por que Deus permite que você seja tentado. Para que você tenha essa força de vencer o mal. Para que você mostre que você é um crente verdadeiro. E concluindo, Jesus venceu Satanás por nós. Para quê? Para termos uma vida reta e de vitória, não precisando negar a nossa fé e nem nos render às suas tentações. Satanás não irá parar de nos tentar, mas Deus tem o controle sobre as nossas vidas, amém? E Ele jamais permitirá que sejamos tentados além da capacidade que temos de resistir às propostas malignas. 1 Coríntios 10, 12, 13 diz: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então a tentação é necessária para te provar, para você mostrar para Deus quem você é de verdade, se você está alicerçado mesmo. A tentação é necessária, a tentação é coisa do diabo para te derrubar, mas quando você vence a tentação, você se torna mais forte e mais digno da presença de Deus. Não olhe a tentação como algo em que você está afundado. Não, a tentação vai te levantar e te colocar para Deus. Porque você vai resistir ela. Resistindo à tentação, vigiando e orando. Então, incrível
como que a gente pode pegar uma coisa que não é boa, que a tentação não é uma coisa boa, e ela se reverter para algo bom nas nossas vidas. É isso que a lição quis nos trazer. Por isso Jesus foi tentado lá no Monte Quarantania, para mostrar para a gente que ele era humano como a gente, passou por isso também. A tentação é necessária para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente mostre que nós temos forças. Mas a tentação só se torna algo, digamos assim, bom em prol da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus, quando a gente resiste. Se a gente resistir à tentação, aí sim, o intuito do diabo, ele é convertido, é mudado, e a gente passa a pegar aquela parte ruim da tentação, resiste a ela, e aí a gente mostra para Deus que a gente tem uma fé alicerçada nos caminhos do Senhor. Então é isso. Resista à tentação, porque ela é necessária para você crescer diante de Deus. E por isso Ele permite. Tudo que você passar, toda tentação que vier sobre a sua vida, ela não vai ser mais forte do que o livramento que Deus tem para te dar. Ele vai sempre suprir e superar a tentação que você vier enfrentar. Basta resistir. Porque Deus é bom. Deus é bom, gente. Então fique de pé, porque agora você está forte. Agora você está pronto para resistir à tentação. Você já sabe qual é o segredo. Tem que vigiar, tem que orar, tem que ter intimidade com Deus. E você vai sair daqui dessa manhã cheio de unção, cheio de força para resistir à tentação, e ainda vai resistir à tentação de ficar em casa no culto das 18 horas, e você vai vir estar conosco para poder cultuar o nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento de estudo. Obrigada, Senhor, pelo Senhor estar falando aos nossos corações, nos ensinando, ó Pai, a sermos melhores, a sermos verdadeiros cristãos, ó Pai, a combater Satanás e ter as armas certas, ó Deus, para enfrentá-lo e superá-lo, Senhor. Muito obrigada por todo o ensinamento. Continua trabalhando, ó Deus, no nosso meio, na nossa mente, nos conduzindo, nos ensinando e nos capacitando. Abençoa também, Senhor, essas vidas, ó Pai, que estão escritas nesses papéis. Repreende tudo que não provém de Ti, Senhor. Toda obra do maligno que venha cair por terra. Toda investida de Satanás, ó Pai, que seja desfeita, Senhor. Que nada venha tirar, ó Pai, o Senhor da vida dessas pessoas. As pessoas que precisam ter um encontro contigo, que elas possam ter. As pessoas que precisam de cura, de libertação. Senhor, traz um renovo nessas vidas. Confiamos no Teu poder, ó Pai. Acreditamos no Teu nome e sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor é dono de tudo. O Senhor pode tudo. Então, Pai, faça um milagre em nome de Jesus. Leva-nos para casa também, ó Deus, guardados e protegidos. Que nada venha acontecer conosco, que nada, Senhor, venha, nenhum mal venha sobre as nossas vidas, que possamos chegar em casa, encontrar nossa casa em paz, guardada pelos Teus anjos, e que possamos ter forças, ó Deus, de voltar para o culto às 18 horas e assim Te adorar. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não saia correndo, se despeça do seu irmão e esteja aqui logo mais em nome de Jesus.